E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. E as leituras diárias, você está colocando em dia? Eu acredito que sim. Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão incríveis. Hoje nós vamos terminar o livro de Deuteronômio. Feche os teus olhos para nós já iniciarmos a nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça com a destra, Senhor, da tua justiça. Que o teu Espírito Santo, Pai, seja o intérprete da tua palavra diante da leitura que fizermos nesse dia de hoje. Ser conosco, nos ajude, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Deuteronômio, nos capítulos 32, 33, 34. Salmos 13, Lucas 13. Deuteronômio 32 vai nos dizer assim: Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações, há muito passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Já qual é a herança que lhe coube? Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou e guardou como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada de leite, de gado e do rebanho, e com cordeiro e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue de uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e o rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes. De quem não é meu povo, eu os provocarei a ira, por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víbora, que se arrastam no pó. Nas suas ruas a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moças e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que o dispersaria e que apagaria da humanidade as lembranças deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou. O Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2, porém, em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os estivesse abandonado, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinda deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição.
No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, ele dirá: agora onde estão seus deuses? A rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar da minha mão. Eu ergo a minha mão para o céu e declaro: juro pelo meu nome, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgá-la. Eu me vingarei dos meus adversários, retribuirei aqueles que me odeiam, embebecerei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne. O sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria às nações, com o povo dele, pois ele vingará. O sangue dos seus servos retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, e todo Israel disse-lhe: guarde em coração todas essas palavras que hoje lhe declaro solenemente, para que ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomaram posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba às montanhas de Abarim, até o Monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim você será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Essa é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. Aos teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos seus homens. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: o teu Urim e o teu Tumim pertence ao homem a quem ofereceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele, junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte dos escolhidos, entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas.
Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifício de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e o seu juízo sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão, que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser, disse: bendito é Asser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jerusalém, que calvaga os céus para ajudá-lo, e calvaga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segui-lo estão os braços eternos, para segurá-los. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está em segurança. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Capítulo 34. A morte de Moisés. Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras de Zoar até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio. Então entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, sem entrar na terra prometida, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e quem fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos, e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Amém? Salmos de número 13, porque Salmos não tem capítulo. Então, Salmos 13 vai dizer assim, para o mestre de música, Salmo davídico. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Eu, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Lucas, capítulo 13. Arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse o que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas.
E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe disse: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva ali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: com que parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A porta é estreita. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos entrarão nessa porta, tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e beberemos contigo, e ensinastes em nossas vidas, em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês foram excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão de fato a últimos que serão primeiros. Pois eles ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. E os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos por aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.